Fala pessoas, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Rodrigo Guedes e eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre criação de personagens. Personagens, de maneira geral, somos todos grandes personagens nesse palco da vida. A criação de personagem não está sujeita só a livros, só a HQs, só a filmes. A criação de personagem está sujeita a tudo. Ainda mais na era da internet que a gente vive, né? Será que isso aqui que eu estou conversando com vocês sou eu mesmo ou é um personagem que eu estou criando? Na verdade, nós somos personalidades, né? Personalidades são pessoas. E tudo é pessoal quando você é uma pessoa. Quando você está criando personagens, sem pensar que você está proporcionando ali uma narrativa. A narrativa pode ser para qualquer peça de conteúdo, pode ser desde de um post na internet, como para a escrita de um livro, para a criação de uma HQ, para o roteiro de um filme, até para o comercial de TV. Por exemplo, um comercial de TV, eu sempre falo isso nos meus vídeos, se vocês olharem os vídeos mais antigos sobre publicidade e propaganda, vocês vão ver que todo produto, quando você está vendendo um produto ou um serviço, ele é um personagem. E esse personagem ele sempre vai ter um problema para ele resolver. Esse problema que ele vai resolver é o plot dele, ou seja, ele tem que sobrepujar, ele tem que passar esse problema. Quando ele resolve esse problema, ele vai para o arco dele, né? Que é o arco da vitória. Então ele sai vitorioso no final dessa história, dessa narrativa. No caso do comercial, 30 segundos, 40 segundos, comercial de 1 minuto. No caso dos filmes, ao longo de 1h30, 2 horas, 3 horas, você tem esse arco narrativo, né? Todos esses pontos narrativos que você começa desde o plot, o estabelecimento do problema, o personagem ele é apresentado, ele entra em confronto com esse problema, ele tem que trabalhar em cima desse problema, ele recebe ajuda ou não, e ele passa por vários arcos ali narrativos até que ele resolve ou não esse problema. Isso pode dar gancho para outras histórias. Todas as séries acabam com esses ganchos, né? Te levando para o episódio seguinte, onde ele vai justamente ampliando ou desenvolvendo esse problema cada vez mais. Uma história que ela tem um problema muito bem definido, ela tem um personagem muito bem definido. E esse personagem, a gente falando aqui de criação de mundos, né? Esse personagem ele sempre vai ser um sujeito, né? E esse sujeito sempre vai estar em busca de um objeto de desejo. E sempre que ele está em busca de objeto de desejo, ele vai ter um opositor, né? Que a gente chama de adjuvante, né? Ou seja, pode ser um vilão, né? E o vilão é um termo assim que remete à vilania, né, que era das vilas, né, os vilões de antigamente, da Idade Média, né, então as pessoas que elas não eram da nobreza, elas eram vilões, então a gente já tem aí meio que uma conotação completamente negativa. Então, na verdade, você tem aqui um adjuvante, um opositor a esse personagem que está procurando entrar em concordância com esse objeto, ou seja, ir atrás desse objeto e tomar posse desse objeto. Então, o adjuvante é o que se opõe, é aquele cara justamente que vai lutar contra o personagem principal na busca dele pelo objeto de desejo. Olha que legal isso aí, né? Você já começa a pensar. Se você pegar um comercial de TV, por exemplo, e você colocar uma caneta, qual que é o objeto de desejo da caneta? É escrever super bem, né? Então, às vezes, por exemplo, uma caneta pode ser um personagem cujo objetivo dela é encontrar o escritor perfeito ou a escritora perfeita que vai usar essa caneta e transformar ela num objeto para dar ideias, para dar margem, para dar vida às ideias mais maravilhosas, por exemplo. Olha só que comercial interessante para uma caneta. Entendeu? Então a caneta, ela está buscando o objeto de desejo dela, que é o quê? Escrever da melhor forma possível. Para isso ela precisa do adjuvante dela, que é quem? O escritor. Aí você já tem uma ideia de comercial. Se você transportar isso para a escrita de livros, de HQs e tudo mais, você vai ter aí um universo altamente amplo. E aí depois que a gente define o personagem principal, né, o sujeito, e a gente define o opositor, a gente tem que definir o receptor, o mestre, o doador, aquele que vai entrar em uma posição onde ele tem um conhecimento normalmente maior do que o protagonista e ele vai ajudar o protagonista, vai oferecer o protagonista, né, o objeto de desejo final dele, ou seja, os meios para ele adquirir esse objeto de desejo final, né? A gente pega o Gandalf, a gente pega o Mestre dos Magos, a gente pode pegar qualquer protagonista que vem de encontro a ajudar esse personagem, né? O mestre, aquele que vai vir, vai dar o toque dele, e às vezes vai se sacrificar aí no meio do filme, no meio da história. Então, quando você tem esses personagens muito bem definidos, você tem uma estrutura social daquela história, super bem definida, com hierarquias ali de poder, onde os personagens são colocados em um palco específico e eles agem. Olha só que legal. Isso é criação de personagem. E quais são os elementos principais para a criação desse personagem? A gente tem o design do personagem. Esse design do personagem vai mostrar quem ele é em termos de personalidades, de atuação, as limitações dele. Para quem trabalha, para quem joga RPG, né, isso é muito comum. Você desenha todos os seus personagens. Você desenha nos seus personagens não só os pontos fortes, mas os pontos fracos dele, as limitações dele, as compulsões que ele tem, os vícios que ele tem, características da personalidade que vai às vezes impedir que ele atinja aquele objeto de desejo dele. Ao mesmo tempo que você vai ter que ter características que
quando elas estão em atuação, ou seja, quando elas estão de posse do personagem, vão ajudar eles a chegar de encontro àquele objeto de desejo, ou seja, ao final da história. Você tem que construir a vida interior do personagem, ou seja, de onde ele vem, quem ele é, com quem que ele se parece, quem é a mãe, quem é o pai dele, quem são os irmãos, quem são os amigos, qual é a história dele, qual é o trauma que ele tem. A vida interior desse personagem tem que ser muito bem construída. Quem são os sidekickers, né? Quem são as pessoas que vão estar em volta desse personagem, que vão ajudar ele a chegarem lá. Ou seja, e às vezes se desenvolverem como personagens ao longo da história também. Às vezes você começa a trabalhar esses personagens ao longo da história, esses personagens acabam virando personagens por si só principais. Muitas vezes alguém começa como um coadjuvante. Veja bem, o coadjuvante, ele não é um adjuvante. O adjuvante é o que vai contra o personagem. O coadjuvante é aquele que está com o personagem. Co-personagem, coadjuvante, né? E esse coadjuvante muitas vezes ganha características de protagonista, ou seja, a gente acaba se apaixonando, se afeiçoando mais por ele do que pelo personagem principal, muitas vezes.